O Lobo da Estepe. Continuação 9. Levantamo-nos. Pablo nos precedia sorrindo. Abriu a porta, afastou uma cortina e nos achamos numa galeria de teatro em forma de ferradura, exatamente no centro, e de cada lado a passagem abobadada dava acesso a um número incrível de portas muito estreitas no palco. Este é o nosso teatro, declarou Pablo. Um teatro divertido, no qual, espero, encontrem grandes motivos de riso. E riu fortemente, 2 gargalhadas apenas, mas estas me transpassaram violentamente, pois era o mesmo riso, agudo, estranho, que antes ouvira provindo das alturas. Meu teatrinho tem tantas portas de palco, quantas queiram, 10, 100 ou 1000. E atrás de cada uma espera-lhes precisamente aquilo que andam a buscar. É uma formosa lanterna mágica, meu caro amigo, mas de nada valerá recorrer a ela nas condições em que se encontra. Você se veria impedido e deslumbrado por aquilo a que se acostumou chamar de sua personalidade. Sem dúvida, já terá adivinhado há algum tempo que o domínio do tempo, a libertação da realidade e tudo aquilo que deseja chamar de seu anseio não significam outra coisa senão o desejo de libertar-se de sua chamada personalidade. Tais são as prisões em que você se encontra. E se entrasse nesse teatro, assim como está, assim como é, acabaria por ver tudo com os olhos de Harry, com os óculos do Lobo da Estepe. Por isso, convido-o a despojar-se desses anteparos e deixar no vestíbulo a sua honrada personalidade, onde estará à sua disposição a qualquer momento que assim o desejar. A maravilhosa noite de baile da qual acabaram de vir, o tratado do Lobo da Estepe e, por fim, os estimulantes que acabamos de tomar, devem tê-lo preparado suficientemente. Você, Harry, após despojar-se de sua personalidade valiosa, terá à sua disposição a parte esquerda do teatro, enquanto Hermínia ficará com a direita. Uma vez lá dentro, poderão encontrar-se conforme desejarem. Por favor, Hermínia, oculte-se por trás da cortina um momento que desejo acompanhar Harry em primeiro lugar. Hermínia desapareceu pela direita, diante de um espelho gigantesco que cobria a parede posterior desde o assoalho até o teto. Agora, Harry, venha comigo e conserve sempre o bom humor. Mantê-lo alegre e ensinar-lhe a rir é o objetivo de toda esta representação. Espero que você me facilite a empresa. Está se sentindo inteiramente à vontade, suponho? Não tem medo? Então ótimo. Você vai entrar agora, sem receio e com um verdadeiro prazer, em nosso mundo visionário. Conseguirá isso por meio de um suicídio aparente, de acordo com o hábito. Tornou a tirar do bolso o espelhinho e colocou-o diante de meu rosto. De novo, vi-me defronte ao mesmo reflexo indistinto e nebuloso, a imagem do lobo a se sobrepor à de Harry. Uma imagem que me era muito conhecida e, na verdade, não muito simpática, cuja destruição não me causaria qualquer desgosto. Você irá agora extinguir-se, este reflexo supérfluo, meu caro amigo. Basta isso. Para consegui-lo, é suficiente que você, se seu humor permitir, contemple essa imagem com um riso sincero. Você está numa escola de humor. Tem de aprender a rir. Mas todo verdadeiro humor começa quando a pessoa deixa de se levar a sério. Deixei o espelhinho que Pablo tinha à mão e no qual o lobo Harry continuava a debater-se em convulsões.
Por um momento, agitou-se em meu interior, suave, mas dolorosamente, uma recordação, uma lembrança, um arrependimento. Logo a leve angústia cedeu lugar a uma nova sensação, semelhante àquela que experimentamos ao extrair um dente sob a ação da anestesia. Uma sensação de alívio e um respirar profundo, e paralelamente o assombro de que não nos causara alguma dor. E a esta sensação associou-se um bom humor e um desejo de rir, ao qual não consegui resistir, deixando escapar uma gargalhada libertadora. A difusa imagem do espelho esteitorou e desvaneceu-se. A própria superfície redonda pareceu arder, tornando-se logo acinzentada, esturricada e opaca. Pablo arrojou longe o cristal, a rir, o qual foi perder-se rodando pelo chão do infinito corredor. «Boa gargalhada, Harry!» exclamou Pablo. «Embora ainda tenha de aprender a rir como os imortais. Você acabou com o lobo da estepe, afinal. Não teria conseguido isso com a navalha. Esteja atento para que ele continue morto. Da mesma forma, você podia abandonar a farsa da estúpida realidade. Da próxima vez, brindaremos como irmãos, meu caro. Nunca o apreciei tanto quanto hoje. E se ainda acha que isso é importante, poderemos filosofar e discutir sobre música, sobre Mozart, Gluck, Platão e Goethe, sobre tudo o que lhe agrade. Compreenderá agora que não pudemos fazê-lo antes. É de se esperar que esteja por hoje livre do lobo da estepe, mas naturalmente seu suicídio não é definitivo, de maneira alguma. Estamos num teatro mágico, onde tudo não passa de símbolos, onde não existe nenhuma realidade. Busque imagens belas e alegres e demonstre que já não está realmente enamorado de sua dadivosa personalidade. Mas, se apesar de tudo, você voltar a desejá-la, basta apenas que se olhe de novo no espelho que lhe vou mostrar agora. Já conhece o velho provérbio, mais vale um espelho na mão que 2 na parede. E voltou a rir daquele modo belo e aterrador. Bem, agora só nos falta uma pequena e divertida cerimônia. Já se livrou dos óculos de sua personalidade. Agora venha olhar-se num espelho de verdade. Você se divertirá bastante. Sorrindo e pronunciando frases cordiais, fez-me virar de costas, colocando-me defronte a um monumental espelho que havia por trás de nós. Olhei-me nele e vi durante um brevíssimo instante o Harry que eu conhecia, mas com uma fisionomia inusitada, de bom humor, luminosa e sorridente. Mal o reconheci, porém desfez-se em pedaços, dele saltando uma segunda figura, uma terceira e logo 10 ou 20. E todo o espelho gigantesco estava cheio de Harrys, e de fragmentos de Harrys, infinitos Harrys, cada um dos quais eu olhava e reconhecia em algum momento instantâneo, como um relâmpago. Alguns daqueles Harrys eram tão velhos quanto eu, outros mais jovens, alguns velhíssimos, outros muito jovens, rapazes, meninos, crianças de escola, garotos, molecotes. Harrys de 50 e de 25 anos corriam e saltavam um atrás dos outros. De 35 anos, sérios e divertidos, dignos e cômicos, bem vestidos e esfarrapados, e também completamente despidos, e todos eram eu mesmo. E cada qual era visto e reconhecido por mim, e logo desaparecia com a velocidade do raio. Corriam em todas as direções, para a direita, à esquerda, para o fundo do espelho, e até saíam dele. Um deles, um jovem e elegante indivíduo, saltou ao pescoço de Pablo,
abraçou-o e saiu correndo com ele. E outro, que me agradava singularmente, um rapaz formoso e encantador de seus 16 ou 17 anos, correu como um relâmpago pelo corredor. Leu avidamente as inscrições que havia sobre cada uma das portas. Corri em seu encalço e fui encontrá-lo diante de uma porta cujo alto havia o seguinte letreiro: Todas as mulheres são tuas. Entrada, 1 marco. O caro jovem precipitou-se de um salto e, atirando-se de cabeça pela ranhura, desapareceu por trás da porta. Também Pablo havia desaparecido, e aparentemente o mesmo acontecera ao espelho e com todas as infinitas imagens de Harry. Senti que estava então abandonado a mim mesmo e ao teatro, e comecei a vagar de porta em porta, em cada uma das quais lia uma inscrição, um convite, uma promessa. A inscrição, Caçada Alegre, montaria em automóveis, me atraiu. Abri a estreita porta e entrei. Vi-me atirado num mundo ruidoso e excitante. Nas ruas, os automóveis, meio desgovernados, davam caça aos pedestres, esmagando-os sobre o solo ou contra as paredes das casas. Compreendi em seguida. Era a luta entre o homem e a máquina. Preparada há tanto tempo, esperada há tanto tempo, temida há tanto tempo, que por fim havia estalado. Por toda parte havia mortos e estropiados. Por toda parte também viam-se automóveis batidos, amassados e meio incendiados, e sobre aquela confusão selvagem planavam aviões, que eram atacados dos telhados e das janelas das casas por rifles e metralhadoras. Em todos os muros havia cartazes selvagens, magníficos, instigadores, pedindo à nação, em letras gigantescas que ardiam como tochas, que se colocasse, afinal, ao lado dos homens na guerra contra as máquinas, que matasse, afinal, os ricos, os obesos, os bem-vestidos, os perfumados, que com a ajuda das máquinas espremiam a gordura dos demais, e destruísse os automóveis luxuosos, estrepitosos, mal cheirosos, que incendiasse afinal as fábricas e despovoasse e desalojasse um pouco a terra profanada, para que nela voltasse a nascer a grama, para que sobre este mundo de cimento voltasse a haver bosques, prados, urzes, arroios e pântanos. Havia outros cartazes prodigiosamente pintados, magnificamente estilizados, de cores suaves e um pouco infantis, redigidos com extraordinária discrição e espiritualidade, advertindo a todos os proprietários e a todas as pessoas de bem que se pusessem em guarda contra o caos ameaçador da anarquia, representando de maneira comovedora a bênção que era a ordem, o trabalho, o capital, a cultura, o direito, e elogiando as máquinas como sendo a mais alta e definitiva invenção dos homens, com a ajuda das quais estes se convertiam em deuses. Meditativo e admirado, eu lia os cartazes, os vermelhos e os verdes, e suas ardentes palavras influenciavam fabulosamente o meu espírito. Sua esmagadora lógica tinha razão, e profundamente convencido, detinha-me ora diante de um, ora diante do outro, sempre perturbado ostensivamente pela abundante fuzilaria que me rodeava. O motivo era claro, era a guerra, uma guerra violenta, racial, que nada tinha a ver com o Kaiser ou a República, nem com fronteiras, bandeiras ou cores, nem com outras coisas igualmente decorativas e teatrais, bagatelas, afinal de contas, mas na qual cada pessoa, achando demasiadamente estreito seu espaço vital
e sentindo que a vida não lhe reservava nada de agradável, dava contundente razão ao seu desgosto e tudo fazia para preparar o caminho à destruição comum daquela civilização de aço. Eu via sorrir claramente em todos os olhos o prazer da destruição e da morte, e em mim mesmo floresciam rosas rubras e silvestres, que me sorriam frescas e louçãs. Alegremente me lancei à luta, mas o curioso foi que, de súbito, apareceu ao meu lado um colega dos tempos de escola chamado Gustav, a quem fazia muitos anos eu não via, e que naquele tempo era o mais másculo, mais forte, mais sedento de vida de meus amigos de infância. Senti o coração alegrar-me quando o vi fazer-me um sinal com seus olhos azuis. Ante o sinal, dirigi-me imediatamente para onde ele estava. Mas, ora viva, Gustav! Exclamei feliz. Bons olhos o vejam. Que é feito de você? Sorriu contrariado, exatamente quando era menino. Vamos acabar com essas perguntas idiotas. Sou professor de teologia, se o que desejas saber. Mas por sorte agora não se trata de teologia, e sim de guerra. Meu filho, vem comigo. Gustav abateu com um tiro o chofer de um pequeno caminhão que vinha resfolegando em nosso rumo. Saltou como um macaco à boleia, parou o veículo e me deixou subir ao seu lado. Após o que passamos a correr como demônios por entre os disparos de carabina e os carros capotados, até deixarmos para trás a cidade e os subúrbios. Você está do lado dos fabricantes? Perguntei a meu amigo. Isso é uma questão de preferência que depois veremos. Mas não, espera. Sou de opinião de que devemos escolher o outro lado, mesmo no fundo seja tudo a mesma coisa. Sou teólogo, e meu antecessor Lutero ajudou em sua época aos príncipes e aos poderosos contra os camponeses, e desejo corrigir isso um pouco. Este carro miserável não sei se aguentará mais alguns quilômetros. Célere como o vento, o Filho Celestial, saímos a matraquear até uma campina verde e tranquila. Caminhamos muitos quilômetros por uma grande planície e depois começamos a subir por uma abrupta montanha. Então paramos numa estrada faiscante que passava entre grandes penedos, serpenteando em curvas arrojadas, protegidas por um frágil peitoril. Embaixo, à distância, brilhava a superfície de um lago. Bonita paisagem, disse. Muito bonita. Podemos chamá-la a Estrada da Encruzilhada, pois mais de um eixo vem quebrar-se aqui, meu caro Harry. Por isso, atenção. À margem do caminho havia um enorme pinheiro, e entre suas ramagens, algo assim como uma choça, sobre uma plataforma, uma espécie de posto de observação. Gustav sorriu luminosamente para mim. Descemos pressurosos de nosso veículo e subimos pelo tronco até chegar à choça, respiração ofegante, e nos escondemos naquele posto que muito nos agradou. Lá encontramos rifles, revólveres e caixas de munição. Mal chegamos a acomodar-nos na escada, quando ouvimos ressoar na curva da estrada a buzina imperiosa de um carro luxuoso que avançou zumbindo a grande velocidade pela estrada lisa. Já tínhamos rifles preparados à mão. A excitação era intensa. Atire no chofer, ordenou Gustav, num momento em que o carro se aproximava da árvore. Apontei para o boné azul do motorista e disparei. O homem caiu sobre o volante. O carro perdeu a direção e chocou-se contra a muralha. Deu uma guinada e voltou-se furioso como um besouro contra o parapeito da estrada. Mergulhou e espatifou-se lá embaixo no abismo com um ruído surdo.
Acertaste, riu Gustav. O próximo será meu. Já outro carro vinha chegando. Os 3 ou 4 passageiros estavam recostados sobre os assentos. Da cabeça de uma mulher, uma ponta de lenço esvoaçava horizontal no céu. Era um véu azul claro. Senti verdadeiro remorso. Quem sabe se não estaria sorrindo embaixo daquele véu com um formoso rosto de mulher? Santo Deus! Se estávamos brincando de bandidos, o certo seria, seguindo o exemplo de bandidos generosos, não saciarmos nas belas mulheres nosso bravo desejo de matar. Mas Gustav já havia disparado. O chofer contraiu-se e tombou de lado. O carro precipitou-se sobre as rochas da direita. Voltou a cair sobre o leito da estrada, com as rodas voltadas para cima. Esperamos um instante. Nada se moveu. Os homens, como se tivessem caído num laço, jaziam silenciosos sob o carro. Este continuava rugindo e as rodas giravam burlescamente no ar. Mas logo se ouviu uma horrível explosão e o auto foi engolfado pelas chamas. É um Ford, disse Gustav. Temos de descer para deixar a estrada livre. Descemos e ficamos a contemplar a fogueira. Pouco demorou a apagar-se. Nesse meio tempo, arranjamos troncos de árvores verdes e usamo-los à maneira de alavancas para desvirar o carro e atirá-lo ao abismo. 2 cadáveres caíram de dentro em uma das viradas e jaziam estendidos na estrada com as roupas um pouco chamuscadas. Um deles conservava o paletó em muito bom estado. Revistei-lhes o bolso para ver se encontrava algum indício de quem era a pessoa. Na carteira de couro encontrei alguns cartões de visita. Apanhei um e nele li as palavras Tet Tuan An. Muito engraçado, disse Gustav. Mas, na realidade, é indiferente saber quem sejam nossas vítimas. São pobres diabos como nós mesmos, e o nome pouco importa. Este mundo deve parecer a nós como ele. A solução menos dolorosa seria mantê-lo 10 minutos debaixo d'água. Mãos à obra. Atiramos os cadáveres atrás do carro. Já outro veículo vinha buzinando. Contra este, disparamos mesmo do solo. Continuou a rodar um pouco. Em seguida, deu meia volta e permaneceu resfoliante em meio à estrada. Um dos passageiros mantinha-se sentado em seu interior. Era uma bela jovem, que saiu do carro, pois não estava ferida, embora estivesse muito pálida e bastante trêmula. Cumprimentamo-la amavelmente e pusemo-nos à sua disposição. Estava, todavia, demasiado assustada, tanto assim que não conseguia falar, e olhou-nos por um momento como enlouquecida. Bem, vamos ver o que aconteceu com o velho. E voltou-se para o viajante, que continuava sentado no carro, atrás do chofer morto. Era um senhor de cabelos grisalhos e curtos, tinha os olhos abertos, um olhar inteligente, mas parecia estar gravemente ferido, pois deitava sangue pela boca e mantinha o pescoço sinistramente inclinado e rígido. Permita-me apresentar-me, meu caro senhor. Chamo-me Gustav. Tomamos a liberdade de matar seu chofer. Posso ter a honra de saber com quem estou falando? O velho olhou-nos triste e friamente com seus olhos cinza. Sou o promotor-geral Loring, disse lentamente. Vocês não mataram apenas meu chofer, mas a mim também. Sinto que estou para morrer. Por que dispararam contra nós? Pelo excesso de velocidade. Mas estávamos viajando a uma velocidade normal. O que ontem era normal, hoje já não é, senhor promotor.
Achamos hoje excessiva qualquer que seja a velocidade de um automóvel. Estamos destruindo todos os automóveis e também todas as máquinas. E esses rifles? A vez deles chegará, se tivermos tempo para tanto. É possível que amanhã ou depois já estejamos todos destruídos. Como o senhor sabe, nossa parte do mundo estava horrivelmente superpovoada, pois estamos arejando um pouco a paisagem. Estão disparando contra todos, sem distinção? Isso mesmo. Em alguns casos, a situação é realmente lamentável. Por exemplo, eu teria sentido muito se tivesse causado dano a essa maravilhosa dama. É sua filha? Não, é minha estenógrafa. Tanto melhor. E agora, por favor, desça do carro ou permita que o retiremos daí, pois temos de destruir o carro. Prefiro ser destruído com ele. Como queira, mas antes permita-me uma pergunta. O senhor é promotor. É incompreensível para mim que um homem possa ser promotor. O senhor vive de acusar e pedir condenação para os outros, na maioria das vezes para uns pobres diabos, não é? É verdade, cumpro o meu dever, é a minha profissão. Bem como a do verdugo, cuja profissão é matar aqueles que eu acuso. O senhor também escolheu este mesmo ofício. O senhor também mata. Exato, mas nós não matamos por obrigação, matamos por prazer. Ou melhor, por desespero, por estarmos descontentes com esse mundo. Por isso, sentimos certa satisfação em matar. O senhor nunca sentiu satisfação? Vocês me enojam. Queiram acabar logo com esse intento, se lhes é totalmente desconhecida a noção de dever. Calou-se e contraiu os lábios, como se quisesse cuspir, mas só deixou escapar um coágulo de sangue que lhe ficou aderido ao cavanhaque. Espere aí, disse Gustav cortesmente. A noção de dever me é inteiramente desconhecida. Antes, em decorrência de minha profissão, tinha muito a ver com ela. Era professor de teologia. Além disso, fui soldado e tomei parte na guerra, o que me parecia o dever e o que as autoridades e as leis me haviam ordenado. Não era realmente bom, e de boa vontade teria feito exatamente o contrário. Mas embora admita que o conceito do dever não mais me atinja, conheço, contudo, o conceito de culpa. Talvez sejam a mesma coisa. Desde o instante em que nasci, já era culpado, condenado a viver, obrigado a pertencer a um Estado, a ser um soldado, a matar, a pagar impostos para comprarem armas. E agora, nesse exato momento, o delito de haver nascido me força a matar, como na guerra. E desta vez não mato com repugnância. Estou resignado à minha culpa. Nada tenho a opor que este mundo imbecil e obtuso se faça em pedaços, e colaboro com gosto na tarefa. E prazerosamente sucumbirei com ele. O promotor esforçou-se muito por sorrir um pouco com seus lábios unidos pelo sangue coagulado. Não conseguiu de forma alguma, mas deixou transparecer sua boa intenção. Está bem, então somos colegas. Cumpra o seu dever, caro colega. A bela jovem, entretanto, havia se afastado até a margem da estrada e, chegando ali, tombou, num desmaio. Neste instante, ouvia-se a buzina de outro carro, que chegava em desabalada carreira. Deixamos a jovem de lado, ocultamo-nos por trás das rochas e deixamos que o carro se aproximasse dos destroços do outro. Freou violentamente e o carro chegou a erguer-se nas rodas de trás, mas sem sofrer qualquer dano. Empunhamos rapidamente os fuzis e apontamos para os recém-chegados. Saiam, gritou Gustav, mãos ao alto.
Eram 3 homens que desceram do carro e ergueram, obedientes, as mãos. Alguém aí é médico? Perguntou Gustav. Os 3 abanaram a cabeça. Então queiram tirar esse senhor que está ferido no interior do carro e levem-no em sua companhia, no carro de vocês, até a cidade mais próxima. Mãos à obra. Pouco depois, o velho promotor estava colocado no outro carro. Gustav deu ordem a partirem. Nesse interim, a estenógrafa havia recobrado os sentidos e presenciava os acontecimentos. Eu estava contente com a bela presa que havíamos feito. Senhorita, disse Gustav, acaba de perder seu patrão. É bem possível que já não andassem em muito boa harmonia. Agora está contratada por mim. Sejamos bons camaradas. Venha, temos pressa. Dentro em pouco estaremos mal colocados aqui. Sabe subir em árvores? Não? Então nós 2 a carregaremos. Subimos os 3, com a rapidez que pudemos, até a cabana da copa. A moça sentiu-se mal lá em cima, mas demo-lhes conhaque e logo se reestabeleceu. Tanto que conseguiu, em seguida, contemplar a formosa paisagem que oferecia o lago e a montanha, e nos disse que se chamava Dora. Já a essa altura, surgiu embaixo um outro carro, que com hábil manobra evitou chocar-se com o que estava capotado em meio à estrada, e, sem deter-se, acelerou a marcha e seguiu em frente. Presunçoso, sorriu Gustav e disparou contra o chofer. O carro dançou um pouco, jogou-se contra o muro e subiu as rodas da frente e ficou dependurado sobre o abismo. Dora, disse eu, sabe manejar um rifle? Não sabia, mas ensinamo-la a carregar a arma. A princípio, mostrou-se desajeitada e chegou mesmo a sangrar um dedo. Lamuriou-se e pediu esparadrapo. Mas Gustav explicou que estávamos em guerra e que era necessário demonstrar ser uma jovem valente e corajosa. Por quê? Que vai acontecer conosco? Perguntou então. Não sei, disse Gustav. Meu amigo Harry gosta de moças bonitas. Poderá cuidar de você. Mas podem vir com policiais e soldados e matar-nos. Já não existe mais polícia nem nada que se assemelhe a isso. Podemos fazer das 2 uma, ou ficar aqui tranquilamente e disparar contra todos os carros que passem pela estrada, ou tomar um desses carros e deitar a correr por aí para que outros nos metralhem. Tanto faz tomar um partido quanto o outro. Acho preferível ficarmos aqui. Lá embaixo surgiu outro automóvel, cuja buzina soava estridentemente. De pronto liquidamos com ele, e lá ficou com as rodas viradas para cima. É curioso, disse eu, que um disparo possa causar tamanha diversão. Eu antes era inimigo da guerra. Gustav sorriu. Sim, há homens em demasia na terra. Antes a gente não se dava conta disso. Mas agora, quando as pessoas já não se contentam em respirar e querem também ter um automóvel, a coisa se nota mais. Naturalmente, o que estamos fazendo não é racional. Trata-se de uma infantilidade, como também a guerra é uma infantilidade, em escala monumental. A humanidade aprenderá mais tarde a regular a população por meios racionais. Enquanto isso, é necessário reagirmos contra essa situação insuportável de maneira bastante irracional. Mas, no fundo, faremos o que é necessário. Reduzimos. Sim, disse eu. Isso fazemos. Possivelmente há de ser uma loucura, mas talvez seja também bom e necessário. As coisas não vão bem quando a humanidade fatiga excessivamente sua inteligência e procura ordenar com o auxílio da razão as coisas inacessíveis à razão.
Então surgem ideias, tais como a dos americanos ou dos bolchevistas. Ambos são extraordinariamente racionais, mas desejando ingenuamente simplificar a vida, acabam por violentá-la de uma maneira terrível. A igualdade do homem, um ato ideal das épocas pretéritas, está a ponto de se tornar um clichê. Talvez nós, os loucos, consigamos enobrecê-lo um pouco. Gustav respondeu sorrindo. Falas como um sábio, meu filho. É um prazer e um privilégio beber em tua fonte de sabedoria. É possível até mesmo que tenhas um pouco de razão. Mas, por favor, volta a carregar teu rifle. Estás ficando muito sonhador. A qualquer momento pode surgir um casal de cervos e não podemos matá-los com filosofia. É preciso ter bala no cano. Apareceu outro carro e foi logo abatido, e a estrada ficou obstruída. Um sobrevivente, um homem gordo e de cabelos ruivos, gesticulava furioso junto aos destroços, olhava para cima e para baixo, até que descobriu nosso esconderijo, e correu em nossa direção, aos berros, disparando várias vezes contra nós com tiros de revólver. Vá embora, se não disparo, gritou Gustav. O homem mirou em sua direção e disparou de novo. Então nós dois disparamos para baixo. Enquanto isso, chegaram mais 2 carros, que estendemos por terra. Depois disso, a entrada ficou tranquila e deserta. A notícia de que era perigosa de certo já havia corrido. Isso nos deu tempo para apreciarmos a beleza da paisagem. Do outro lado do lago havia uma pequena cidade ao fundo. Dos telhados saía fumo e logo vimos o fogo alastrar-se de casa em casa. Ouviam-se também disparos. Dora começou a chorar e eu lhe acariciei as faces úmidas. Teremos de morrer todos? Perguntou. Ninguém respondeu. Nesse interim, chegou embaixo da árvore um caminhante. Viu os carros capotados, começou a bisbilhotar em redor. Meteu a cabeça e metade do corpo para dentro de um deles, e de lá tirou uma sombrinha colorida, uma bolsa de senhora e uma garrafa de vinho. Depois sentou-se tranquilamente no peitoril da estrada, tomou um gole da garrafa e comeu algo que estava envolto em papel estanhado e que encontrara no interior da bolsa. Terminou de beber a garrafa e seguiu, satisfeito, seu caminho, com uma sombrinha embaixo do braço. Quando se afastava, disse a Gustav, você seria capaz de atirar contra aquele homem e fazer-lhe um buraco na nuca? Por Deus, eu não conseguiria. Isso porque não te ordenaram, grunhiu meu amigo. Mas ele também não se sentia à vontade. Bastou vermos o homem que se comportava inocentemente, pacífico e infantil, que continuava a viver ainda em estado de inocência, para que toda a nossa atividade, tão elogiosa e necessária, nos começasse a parecer estúpida e repelente. Com os diabos, quanto sangue! Envergonhamo-nos de nós mesmos. Mas, na guerra, deve ter havido generais que sentiram o mesmo. Não podemos permanecer aqui por mais tempo, soluçou Dora. Temos de descer. Com certeza encontraremos nos carros algo de comer. Vocês não estão com fome, seus bolchevistas? Lá longe, na cidade em chamas, os sinos começaram a tocar angustiosamente. Iniciamos a descida. Enquanto ajudava Dora a galgar o parapeito, beijei-lhe os joelhos. Ela riu sonoramente, mas aí as pranchas cederam e tombamos juntos no vazio. De novo, encontrei-me no corredor circular, excitado ainda pela caçada venturosa, e por toda a parte, nas inúmeras portas, os leitreiros me atraíam.